Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal João Sena Souza. Galera, vamos para um vídeo aqui de FNAF. Hoje nós vamos mostrar para vocês os 10 animatronic mais fortes de FNAF. Espero que você goste do vídeo. Se você gostar, você deixa aquele like. E se você não é inscrito ainda, se inscreve no canal para nos ajudar, beleza? E sem enrolação, bora lá pro vídeo. Que o mundo e a história de FNAF são todos bagunçados. Isso todo mundo já sabe. Agora imagina analisar a força de todos os animatronics no meio dessa bagunça, para descobrir quais são os mais fortes de todos. Bom, foi o que nós do João Sena Souza fizemos para vocês. Deu para reunir de tudo. Ex-animatrônico gigante, super inteligente e até alguns que nem dá para considerar direito como animatrônico. Ficou curioso para saber quem são eles? Então relaxe, pegue sua pizza quentinha para conhecer os personagens mais poderosos de Five Nights at Freddy's. Bora lá! 10 Circus Baby. Assim como os outros animatrônicos da linha Phantom, a Circus Baby foi criada pelo próprio William Afton, objetivo de eliminar crianças, e sua vítima foi ninguém menos que Elizabeth, a filha de William, após conter e eliminar a garota, com uma enorme garra escondida em sua barriga. A alma de Elizabeth se fixou ao animatrônico, justamente por ser filha de alguém tão maluco como Afton. Circus Baby conseguiu manter boa parte da sua consciência após assumir o robô. Isso deu a ela uma inteligência superior à de vários animatrônicos, como os clássicos Fred, Chica, Bonnie e Foxy. Ela era capaz de fingir estar quebrada, mesmo estando em perfeito estado, e até de manipular as pessoas. Tal pai, tal filha, né? Em questão de força física e durabilidade, Circus Baby é facilmente um dos animatrônicos mais fortes e resistentes da franquia, visto que ela tem um corpo bem grande e robusto. Mas sua principal arma é justamente a garra em sua barriga, que pode conter e dilacerar pessoas com extrema facilidade. Após os eventos dos jogos Sister Location, onde todos os animatronics Phantom se fundem a um mesmo animatrônico, chamado Energis, a inteligência de Baby era superior à dos outros, o que deixou aquele amálgama de robôs ainda mais imprevisível e perigoso. No entanto, os outros animatrônicos expulsaram Baby de dentro deles, por considerá-la manipuladora demais, reduzindo ela a uma pilha de circuitos quase sem forma. Mesmo assim, Baby usou sua inteligência superior para se reconstruir, sozinha se tornando a Scrap Baby. Agora ela tinha uma aparência ainda mais medonha, com uma das suas mãos sendo a temida guerra, ficando ainda mais fácil de ser usada para eliminar humanos e até outros animatrônicos, por possuir o intelecto herdado do homem por trás do ruim, mas não ter nenhuma outra habilidade especial de ataque, além da garra e de sua inteligência. Circus Baby ocupa aqui o último lugar da nossa lista. 9 Mimic. Se a Circus Baby se gaba por ser um animatrônico inteligente, é porque ela nunca bateu de frente com esse cara aqui, o Mimi, que é um animatrônico com uma IA de aprendizado poderosa, criada por Edward Murray, e que tem como principal característica copiar qualquer comportamento que veja. Esse homem criou o robô para brincar com seu filho Davi, e o animatrônico copiava perfeitamente o comportamento do garoto, como por exemplo o ato de se fantasiar. Tragicamente, Davi veio a falecer e amado pelo luto. Edward não suportava o fato de que o Mimi, que copiava com perfeição as atitudes do seu filho, e assim destroçou o animatrônico na base da porrada, mas não por inteiro, o que incorporou algumas coisas da programação do robô, como violência e agonia, o principal sentimento responsável por criar os animatrônicos assombrados em FNAF por vários anos. Mimi, que viveu nas ruínas do Fred, Fazbear's Pizza Place, e após tudo que vivenciou com Edward, ele se tornou um predador imprevisível, que usa sua habilidade de imitação para atrair e matar pessoas. Não importa se é para reproduzir a voz robótica de um animatrônico, ou a voz humana de um adulto ou criança. E o sei de mim, credo, e o Mimik pode recriar tudo com perfeição. E assim que avista uma presa, ele vai decorar todo o seu padrão de comportamento, para descobrir o melhor momento para atacar, além da inteligência. Sua força e resistência também o tornam imparável. Ele é capaz de arrancar peças de outros animatrônicos,
tão facilmente quanto arrancar membros de humanos, e mesmo que ele seja envolto em chamas ou perca alguma parte do seu corpo, o Mink continua 100% ativo. A única maneira de combater esse animatrônico é simplesmente fugindo antes que ele te veja. Pois a partir do primeiro contato visual que Mink faz com qualquer ser vivo, ele já começa a estudá-lo. Se você tiver alguma arma de fogo muito potente, como uma bazuca, talvez funcione também, mas tem que se certificar de que o Mink que vai estar totalmente destruído, diferente do erro cometido por Edward. Curiosamente, existe uma teoria que diz que o Burntrap e o Mink são o mesmo ser, e que a Vanny foi manipulada por Glitchtrap para modificar o Mink e repassar sua consciência para ele. Mas lembrando, é só uma teoria. 8 Springtrap. Ao tentar escapar das almas das crianças que o assombravam, William Afton se escondeu dentro de uma roupa Spoilac, mas essa roupa estava tão defeituosa que perfurou e espremeu todo o corpo do homem de roxo. Mesmo assim, aquilo não foi o suficiente para matá-lo, e agora com o nome Springer, o William continuou com sua chacina. Graças às descobertas que ele fez com os Remnants, são resíduos de almas de uma pessoa morta. William conseguiu se manter vivo no corpo dos Spoonbowl, permanecendo em um estado de quase morte por décadas. Mesmo que seja destruído, ele retorna como um cadáver ambulante, praticamente fundido ao seu traje, persistindo como o homem que sempre volta. Ayo Escamba. Fora isso, essa roupa apenas ajudou o William a se tornar mais forte. Perigoso. Sua força é capaz de arrancar membros de seres humanos e derrotar outros animatrônicos com facilidade. E graças ao Raymond preso ao seu traje, ele não sofre quase nada de danos graves, como tiros, perfurações por armas brancas, incêndios e, claro, o desmoro. Lamento da Fazbear Bridge. Sua inteligência é a mais incrível de todos os animatrônicos. Muito de sua consciência foi preservada após possuir a Springler, tanto que ele praticamente ainda age como um humano. Ao se aproximar de suas vítimas, ele evita fazer barulho com as engrenagens do seu corpo e se locomove de forma mais fluida do que um animatrônico normal. William também foi capaz de gerar muitas inovações tecnológicas que o ajudaram a cometer seus atos hediondos, como a criação dos Animatronics Fan Team e máquinas macabras como as Cooper, que ele utilizava em seus experimentos com as almas. Outra de suas invenções são os discos de ilusão, que o permite criar imagens de outros animatrônicos para confundir a mente das pessoas. Porém, esse recurso parece que só foi usado nas novels de FNAF, e nunca vimos os discos sendo usados explicitamente em um game oficial. Mas se procurar bem, alguma teoria deve dizer que já foram usados em algum jogo, principalmente em FNAF 4, mesmo que surpreenda no quesito de inteligência e de malícia. O poder de Springtrap ainda consegue ser superado por outros animatrônicos, alguns sendo até mesmo criações do próprio William. 7 Enert. Dentro da Circus Babies Entertainment Stand Rental, local onde o William Afton fazia suas pesquisas com animatrônicos, ele tinha Infome Scooping Room, onde ficava sua máquina Scooper, feita para coletar o Rare Nights dos animatrônicos, após eles matarem crianças, mas a máquina despedaçava os robôs. No processo, a Scoop destruiu o Fantine Foxy, Fantine Fred, Ballora Baby e Boom Boom, e após os seus resíduos se fundirem, eles criaram essa amálgama de endoesqueletos, conhecido como Renners, por ser uma grande mistureba e por possuir a inteligência da Circus Baby. Arnold pode alterar sua voz para fingir ser um animatrônico qualquer e atrair suas vítimas mais para perto. Outro grande trunfo que possui é seu corpo feito de fios, que dá a ele muito mais controle sobre a sua forma corporal, permitindo que ele possa se temer para atravessar lugares apertados, como tubos de ventilação. Mas essa habilidade também pode ser usada para algo mais macabro. Depois que Michael Afton foi gravemente ferido pelas Cooper, Energy entrou na ferida do rapaz e se espalhou por todo o seu corpo. Dessa forma, Michael se tornou um humano possuído por um animatrônico, em paralelo ao seu pai, um humano que possuiu um animatrônico. Graças à inteligência de Energy, Michael ainda agia como um humano normal, e por vários dias, ninguém nunca suspeitou que aquele humano estava possuído. O problema é que, conforme os dias passaram, o corpo de Michael apodreceu, após virar praticamente um cadáver podre e ambulante. Anderson não teve outra escolha a não ser deixar o corpo de Michael, que só continuou vivo por conta do Rembrandt que Baby deixou em seu corpo, que o regenerou. No entanto,
foi após deixarem o corpo de Michael que Enoch decidiu expulsar Baby. Desta forma, Enoch se transformou em Mountain Fred, onde continuou sendo uma amalgama de circuitos, mas com inteligência inferior e com o Phantom Fred no comando. E se fosse para incluirmos o Mountain Fred nessa lista, ele provavelmente estaria nas últimas. 6. DJ Music Man. Music Man fez sua primeira aparição no FNAF 6 como um animatrônico de altura normal, mas no Security Bridge parece que ele tomou bomba, já que se tornou o maior animatrônico da história de FNAF, possuindo pouco mais de 3 metros de altura, mas vale lembrar que essa é a altura que ele possui enquanto caminha, com suas patas de aranha. Se ele andasse de forma humanoide, seria ainda maior, além de mandar muito na pista de dança. O principal trunfo do DJ Music Man é sua força física. Mesmo que 3 metros não pareçam muita coisa, apenas o caminhar desse animatrônico consegue gerar tremores que parecem estremecer todo o shopping Pizzaplex. Sua resistência merece destaque também, pois após o desmoronamento do Pizzaplex, sua forma ruim sugere que ele sobreviveu ao desastre daquele lugar. Seu corpo de aranha também o permite andar pelas paredes, o que dá ainda mais mobilidade para esse monstrengo que já é grande. Em segundos, ele conseguiu ir do interior do shopping até os esgotos para perseguir o Gregory. Falando em perseguições, o DJ costuma ser um cara legal, a menos que os protocolos de segurança do shopping sejam desligados, assim como o Gregory fez, pois se isso acontecer, ele persegue a primeira pessoa que avistar na sua frente. A única maneira de evitar ou derrotar esse animatrônico é não interferir nos sistemas de segurança do shopping, ou o mais difícil, que é se esconder em salas pequenas e apertadas, onde as mãos gigantes do Music Man não vão te alcançar. Infelizmente, o DJ não possui uma inteligência muito desenvolvida, apenas a sua programação padrão de animatrônico, mas caso tivesse, pode ter certeza que ele ocuparia um lugar ainda mais alto na lista. 5. Puppet. Diferente dos outros animatrônicos que tinham o dever de entreter as crianças, Puppet foi criada com o propósito de proteger as crianças, mas em um fatídico dia, ela não foi capaz de proteger Shala, filha de Harry, que morreu para o Homem de Roxo. Nessa época, Puppet foi possivelmente o primeiro animatrônico a ser possuído pelo espírito de uma criança, e após o primeiro evento de crianças desaparecidas na história, Puppet é quem foi responsável por guiar os espíritos das crianças para possuírem os animatrônicos e tentarem se vingar de William. Puppet também possui uma inteligência equivalente, ou até ser superior à da Baby, principalmente por ter mais conhecimento sobre as almas. Além disso, apesar de também possuir a mecânica de reconhecimento facial em sua programação, Puppet sabe discernir muito bem os humanos dos robôs, e nenhuma máscara consegue enganá-la. Além de inteligente, ela é possivelmente o animatrônico mais rápido e silencioso de todos, pois caso o jogador fale em tocar sua caixa de música, ela consegue ir de um cômodo ao outro em poucos segundos, e sem fazer um único barulho, para que ela já demonstrou até intangibilidade em certos momentos, como no final de 2, em que ela literalmente atravessa uma parede para dar um jumpscare no jogador. Todas essas características fazem de Puppet o animatrônico mais próximo de se comparar à nação e poder de Golden Fred, com a diferença de que o ódio de Puppet é mais reduzido, provavelmente devido a um instinto de proteger crianças, ou por ser puramente feita de reminância e não de agonia. Devido a todos esses fatores, capturá-las mostrou uma tarefa praticamente impossível, tanto que nos eventos de FNAF6, Harry desenvolveu um animatrônico, o Let, cujo único propósito era capturar a Puppet, por ser tão imprevisível e precisar que alguém crie um robô com a única função de te capturar. Puppet merecidamente ganha um lugar nas posições mais altas no nosso ranking. 4. Blog. O final do FNAF6 foi possivelmente o mais chocante de todos, pois mostra todos os animatrônicos mais famosos que conhecemos, como Mountain Fred e Baby, Springtrap e vários outros sendo queimados ao mesmo tempo. Harry fez isso para dar fim a toda essa loucura, criada por William Stone, mas parece que aquilo não foi o ponto final, pois como foi visto, é um dos finais do Security Breach. Todos aqueles animatrônicos haviam se tornado um amálgama, mais grotesco e instável do que o próprio Renard. Para piorar, ele também se fundiu com as partes de animatrônicos expostas no Museu do
Pizzaplex. Esse monstro não possui um nome específico, mas a comunidade costuma chamá-lo de Blog ou Tangle. Ele é uma criatura completamente irracional, pois com tantos animatrônicos fundidos no seu interior, é provável que todos eles disputem constantemente pelo controle do corpo, apesar de serem irracionais. Os animatrônicos do Blah mostram interesse mútuo em destruir Barntrap, talvez porque os animatrônicos confundiram ele com o Springer, ou talvez as vítimas do Mimic também tenham se fundido ao monstro. Só que assim como quase tudo em FNAF, é só teoria. Seu corpo gigante feito de circuetas o permite a se espalhar para vários quedas, desde dentro de tubulações a pequenas fendas na parede, e seus tentáculos possuem força suficiente para levantar o animatrônico pesado do chão. Sua resistência é algo que dispensa comentários, pois ele sobreviveu ao incêndio do FNAF6 e do Security Breach, já que ele aparece em alguns momentos na DLC Rain. Infelizmente, o Blog é uma criatura rodeada de mistérios, e suas aparições nos jogos foram muito vagas. Provável que ele seja composto principalmente por agonia, graças aos olhos vermelhos de alguns animatrônicos em seu corpo. Mas assim como quase tudo nesse monstro, isso é um mistério. Mesmo com tantas incógnitas, ele já se provou como um dos monstros mais poderosos da franquia, com suas poucas aparições, mas peca em detalhes como racionalidade, experiência e controle dos próprios poderes. 3 Shadow Freddy e Shadow Bunny. Quem já jogou FNAF2 e teve a sorte ou azar de encontrar um desses animatrônicos dentro do jogo, deve ter se cagado todo, já que diferente dos outros animatrônicos, eles geralmente aparecem e desaparecem como fantasmas. E essa é a conclusão que a comunidade chegou sobre como definir esses dois fantasmas. Uma teoria bastante forte sobre eles é de que são compostos por agonia de quase todas as almas dos animatrônicos conhecidos. E se considerarmos a lógica da energia das almas, que quanto mais tempo vai passando, mais forte elas vão ficando, devido aos sentimentos negativos gerados pelo sofrimento. Só por isso, os Shadow já estão entre os mais poderosos da franquia, além da habilidade de se teleportar para onde bem quiserem, e serem praticamente feitos de escuridão. Não há muito mais coisas concretas que possamos dizer sobre Shadow Freddy e Shadow Bone, já que eles são considerados um dos maiores mistérios da franquia. A presença mais marcante de Shadow Freddy foi nos minigames do FNAF3, onde ele apareceu guiando os animatrônicos até a sala secreta de William St. Por muito tempo, muitos acreditaram que ele estava ajudando William, atraindo os animatrônicos para que ele destruísse um a um, mas de acordo com o Survival Logbook, Shadow Freddy, na verdade, estava guiando os animatrônicos até a sala secreta de William, para que eles pudessem se vingar de seu assassino. Já Shadow Bone foi um vilão no jogo Special Delivery, onde ele revelou que seu nome na verdade era essa bagunça de letras aqui. Nesse mesmo jogo, a ilha fala que Shadow Bone é um Renan sombrio, e com essa fala valiosa, é possível reforçar ainda mais aquela teoria de que esses dois animatrônicos sejam um enorme aglomerado de agonia, criado a partir das emoções negativas de todos os crimes cometidos pelo William. O fato é que esses dois existem no universo de FNAF, e assim como todos os outros animatronics, também são capazes de matar. Então, quando se existem inimigos dos quais não se sabe ao certo como enfrentar, não há dúvidas de que eles vão ocupar um lugar bem alto nessa lista. 2 Glitch Trap. Vários anos após o incêndio do FNAF6, a Fazbear Entertainment tentou voltar ao mercado, lançando um jogo VR de FNAF. E para facilitar a programação, eles cederam as placas de vários animatrônicos originais, incluindo Springer, para serem escaneadas e criar o jogo o mais rápido possível. Mal sabiam eles que acordaram William, aftando seu sono eterno com essa prática. Ao ter sua placa escaneada, consciência de Williams se infiltrou no sistema da empresa que desenvolveu o jogo, e assim ele se tornou um vírus senciente chamado Glitch Trap. Durante as fases de testes do jogo, ele foi capaz de ferir psicologicamente todos os beta-testers, fazendo com que tivessem visões animatrônicos nightmares, como Enigmareone. Ele também conseguia se esconder perfeitamente dos desenvolvedores como verdadeiro vírus de computador. Mas após ser descoberto pela beta-tester Vanessa Clicktrap, possuiu a mente da garota. Isso fez Vanessa ganhar dupla personalidade, onde uma delas era sua
somente, sob influência da loucura e insanidade de William Stone. Agora na posse de um corpo humano, Clicktrap era capaz de manipular os desenvolvedores, verbal e fisicamente, para conseguir informações sobre como o mundo esteve durante todo esse tempo em que esteve fora, e também usou sua inteligência para criar o traje de Vanille, que além de causar interferência nas imagens das câmeras, deixa ela invisível para os animatrônicos. Embora Glitchtrap não seja um animatrônico, vale lembrar que o universo de FNAF agora é muito mais tecnológico, e por ser um vírus consciente, ele se tornou capaz de coisas que nenhum animatrônico sonharia em fazer, embora muita coisa ainda seja teoria, e nem tudo seja canônico. Em um dos sinais de Security Breach, é dito que ele até foi capaz de quebrar o sistema de segurança MXES do Pizzaplex e conseguiu controlar todos os animatrônicos daquele lugar, e só por existir a chance dele ser capaz de um feito como controlar um exército de robôs já coloca ele numa posição bem alta aqui na nossa lista. Nunca ficou claro se Glitchtrap teve um fim, mas se todos conhecemos o Homem de Roxo, é provável que sua consciência ainda esteja intacta de alguma forma. Um Golden Fred, de todas as inúmeras crianças que o William Stone assassinou. Quem ama, que possui um ódio gigantesco, incalculável e até diabólico pelo homem. E essa criança é Cassidy. Até hoje, não sabemos o real motivo do porquê o ódio de Cassidy supera o das outras crianças, mas após possuir o animatrônico Fredbear, Cassidy dedicou todo o seu pós-vida a assombrar o William Stone. Custe o que Castek, lembra quando eu disse que o William estava em um sono eterno depois do FNAF6? Bom, na verdade, ele estava sendo torturado incessantemente pelo Golden Fred no além. A propósito, tem uma teoria que diz que a própria Ultimate Custom Night seja, na verdade, um pesadelo criado pelo Golden Fred para assombrar o William, com todos os animatrônicos que ele já atormentou. Também existe a teoria de que Keshad não é a única alma dentro de Golden Fred e que a meio-alma, provavelmente da criança Sharona, ou de um personagem misterioso chamado Toya, ou aquele que você não deveria ter matado, mesmo quando William estava em um estado catavérico no hospital, descrito no livro The Mandalorian 12. O Golden Fred nunca permitiria que o William morresse e continuava atormentando ele com pesadelos e visões das crianças que ele matou. Sua consciência, apesar de não demonstrar tanta inteligência, é tão poderosa e insistente quanto a de Efton, tanto que ela também foi upada para os computadores quando teve sua placa escanear. Por causa dessa quase onipresença, Golden Fred também tem a habilidade misteriosa de entrar em qualquer quarto, mesmo que todas as portas e janelas estejam fechadas. E seu jump scare é tão poderoso que ele até consegue quebrar a quarta parede, fechando o próprio jogo no processo. No entanto, o ódio do animatrônico acaba extrapolando às vezes, e ele assombra mais do que só o William Stone. Adultos no geral também costumam ser o alvo das aparições do Golden Fred, mas crianças e outros animatrônicos sempre são poupados por ele. Por causa disso, Golden Fred pode até ser enganados. Uma pessoa usar uma máscara de animatrônico, por exemplo, mas claro que essa regra não se aplica ao Springer, por ser esse espírito de vingança imparável, que troca o descanso eterno para atormentar alguém eternamente e ter diversas habilidades fantasmagóricas. Golden Fred é quem leva o primeiro lugar. E aí? Teve algum animatrônico dessa lista que você não conhecia? Se teve, relaxa porque você não foi o único.